Oi amigos, tudo bem? Bom, como vocês acompanharam, na semana retrasada eu tava super atrás de apartamento aqui em Viena. Eu olhei vários, acho que eu olhei mais de 20 apartamentos aqui. Fiz aqueles videozinhos pra colocar no IGTV. E aí depois de pensar bastante, de levar várias coisas em consideração, a gente tomou a nossa decisão. A gente fez a proposta, o landlord aceitou. E a gente assinou o contrato na sexta-feira, então eu tô super feliz, a gente já pegou as chaves do nosso apartamento. E eu tô bem ansiosa pra mudar logo pra lá. Mas sem mais delongas, eu vou contar pra vocês qual foi o apartamento que a gente escolheu e os motivos pelos quais a gente escolheu esse apartamento. Então primeiro eu queria explicar um pouco pra vocês que tem algumas coisas que a gente, quando tá vendo só o vídeo do apartamento em si, não leva em consideração, mas que são questões muito importantes também, tão importantes quanto o próprio apartamento em si. A primeira questão é a localização. São coisas que óbvio não dá pra perceber no vídeo, mas a gente quis pegar uma localização que fosse central. Esse é o nosso primeiro ano aqui em Viena e a gente teve essa experiência quando a gente foi pra Dubai também, de querer morar num lugar agitado, de querer morar num lugar de fácil acesso, num lugar com bastante coisa pra fazer, pra que a gente consiga conhecer bastante da cidade, principalmente nesse primeiro ano. Então a gente realmente queria estar num lugar que a gente conseguisse se locomover com facilidade. A gente também não sabe se a gente vai ter ou não carro. Viena funciona da seguinte maneira: tem o distrito 1, que é o distrito central, que é onde fica Stefanplatz, que é o miolinho de Viena mesmo. E aí ele vai crescendo e aí tem os distritos em volta do 1, e até toda a extensão de Viena. A gente estava olhando o distrito 1, que era esse bem central. A gente estava olhando o distrito 3, que é um pouquinho colado no 1, né? Um pouquinho mais olhando no mapa para a direita. E o distrito 7, que é meio que o inverso do 3, por outro lado, assim, também encostando no 1. O distrito 3 é um distrito um pouco mais familiar, mais calmo, mais tranquilo. O distrito 7 é um distrito um pouco mais agitado, com mais loja, com bastante restaurante, bastante barzinho. Os dois são distritos ótimos para se morar, pelo que eu entendi. A gente gostou muito dos 3 distritos. A gente gostou, os nossos 3 finalistas, na verdade, foram um apartamento em cada distrito. Um no 1, um no 3, um no 7. À toa, assim, não é que a gente quis escolher um em cada. A gente começou a levar em consideração essa questão da localização depois que a gente tinha um em cada e falou, tá, qual que é a localização que a gente prefere? E aí o que a gente ficou pensando em relação ao distrito 1, é um distrito extremamente turístico. E agora a gente não consegue ter a dimensão disso porque a gente tá em época de pandemia, as pessoas não estão viajando. Então tem pouquíssimo turista aqui comparado com o que chega a ter. Então a gente ficou pensando que talvez morar no distrito mais central, muito embora seja legal por essa questão de você estar perto de tudo, de você estar bem ali no meio, também pode ser um pouco chato na rotina, sabe? No dia a dia, porque realmente tá sempre cheio. O aluguel em si não estava tão mais caro. As pessoas disseram pra gente que lá era um bairro muito mais caro e no fim das contas não tava. A gente ficou pensando que talvez morar no 1 não seja tão agradável assim. E aí a gente ficou um pouco em dúvida entre o 3 e o 7. Também, de novo, a gente optou pelo 7, porque é um lugar mais agitado, a gente gosta de estar inserido no movimento, então a gente achou interessante o 7 mais do que o 3 por conta dessa questão mesmo de ter um movimento, não ser extremamente turístico, mas ter bastante coisa acontecendo em volta, sabe? A segunda questão, que também não dá pra ser percebida quando mostra os vídeos do apartamento, mas que pra gente era muito importante, é que a gente tem os nossos móveis antigos, a gente tem as nossas coisas vindo de Dubai. E a gente precisa fazer com que essas coisas caibam no nosso apartamento. Então, às vezes a gente olha uma planta que é mais legal, um apartamento mais legal, só que não cabem os nossos móveis, não cabem as coisas que a gente já tem. Eu tenho um tapete de 4 metros por 5 metros. Ele é um tapete gigante. Esse era um desafio de fazer caber não só os nossos móveis, mas esse tapete gigantesco. Terceira questão bem importante, que isso realmente é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa, mas é o lifestyle que a gente tem. Pra gente, uma das coisas que a gente mais faz é receber gente em casa. Eu adoro cozinhar, eu sempre mostro isso pra vocês. E pra mim um dos maiores prazeres que eu tenho é cozinhar e trazer amigos pra comer em casa. Então realmente ter esse lance da cozinha integrada, da cozinha aberta, de conseguir criar um ambiente em volta da cozinha era uma coisa muito importante pra mim. O quarto ponto super importante pra gente foi o número de quartos, porque aqui a gente pretende crescer a nossa família.
família no futuro. É uma coisa extremamente cara fazer mudança aqui, porque toda vez que você contrata um corretor, você aluga um apartamento através de um corretor, é preciso pagar 2 ou 3 meses de aluguel para esse corretor. Então, de início, você já dá 2 ou 3 meses de aluguel, que é bastante. Então, isso é uma coisa que a gente levou em consideração. Tem que ser um lugar que a gente vai ficar, que a gente tem possibilidade de crescer a nossa família, que a gente não vai precisar se mudar, pelo menos num futuro próximo, sabe? Que a gente vai conseguir ficar bastante tempo. O quinto ponto, que talvez não dê pra ver também tão bem nos vídeos, é a questão da iluminação. Aqui em Viena faz um frio lascado, o inverno é extremamente rigoroso. E essa é uma questão muito importante, principalmente no inverno, porque se o apartamento não for iluminado, o frio é ainda maior dentro de casa e acho que vai dando um pouco de solidão até, sabe? Então a gente quis um apartamento que tivesse uma boa iluminação durante todo o dia. O sexto ponto é o lance do número de banheiros. Eu percebi que é uma coisa super comum ter um único banheiro aqui. Às vezes tem apartamento de 2 ou 3 quartos que só tem um banheiro. E é muito diferente isso pra gente, né? No Brasil a gente tem mais banheiro do que quarto. E eu achei muito estranho isso de só ter um banheiro. E aí eu comecei a pensar sobre isso na rotina. Isso pode ser uma coisa meio desconfortável. Então é sempre bom ter mais de um banheiro. E aí o sétimo e último motivo é realmente o fator emocional. Eu acho que quando a gente vai visitar o apartamento, a casa, a gente passou por isso em Dubai também, a gente começa a ver a nossa vida acontecendo ali. E tem alguns que a gente realmente se imagina morando e tem outros que não. E realmente quando eu entrei no apartamento que a gente escolheu, eu me vi morando lá. Eu já imaginei tudo, já sabia onde é que eu ia colocar cada coisa. E o mesmo aconteceu com o Paulinho quando ele foi visitar, porque eu fui visitar antes e a gente selecionou os finalistas e ele foi nos finalistas. Bom, então esses foram os motivos pelos quais a gente escolheu o apartamento que a gente escolheu. Eu vou mostrar pra vocês agora os 5 que a gente mais gostou e os 3 que foram os finalistas, o último deles sendo o nosso escolhido. Eu espero que vocês gostem. O quinto colocado foi recorde de votos lá no Instagram. Ele é esse daqui, que tem esse terraço maravilhoso. Ele fica no distrito 7, então é uma localização super legal. A cozinha é aberta do jeito que eu gosto, com os eletrodomésticos embutidos, mas à disposição da sala dele não cabem os nossos móveis, não cabe o meu tapete e não cabe as 2 salas, tanto de jantar quanto de estar. O terraço é maravilhoso, mas eu também acho que é um pouco exagerado, principalmente porque tem outro terraço lá em cima. Os quartos têm esse espaço ótimo também, com pé direito alto, lindo. Esse espaço de closet que eu amei, achei super funcional. Ele tem os 2 banheiros, que era realmente fundamental pra gente. Tem esse outro quarto, que daria pra fazer a expansão familiar no futuro. Os acabamentos dos banheiros estavam bons. A escada para subir para o mezanino é maravilhosa, dá um super charme na casa. E o mezanino de início eu achei que ficaria um pouco perdido, mas depois eu pensei que daria para fazer várias coisas legais nele. Mas ele tem esse outro terraço aqui em cima e bem ou mal a gente paga o valor do aluguel com base no metro quadrado. E ter 2 terraços enormes não faz muito sentido. A gente acabaria usando o de baixo bastante no verão para fazer churrasco, mas nos meses de inverno eu acho que ficaria praticamente fechado o tempo todo. Então acabaria sendo um pouco de desperdício, de novo, principalmente por serem 2 terraços. O quarto colocado fica no distrito 1, numa localização ótima. O apartamento está totalmente reformado, com ótimos acabamentos. Esse cômodo poderia ser um closet ou um escritório. Logo aqui do lado fica o toalete, super novinho também. E aí o que eu gostei desse apartamento, nesses 2 cômodos, tanto nesse primeiro quanto na cozinha, ele tem esse acabamento da parede em vidro, então deixa os ambientes iluminados. E a iluminação dele também é bem bonita, em trilhos. Eu achei super moderno, bem lindo. O problema dele foi o tamanho da cozinha e o fato de ela ser fechada. Eu achei ela pequena e ela não tem abertura para a sala, a não ser essa portinha pequena. Então, no dia a dia, como eu gosto de cozinhar e receber meus amigos enquanto eu cozinho, eu acabaria ficando muito excluída dentro da cozinha
e não seria funcional para as coisas que a gente gosta de fazer. Mas eu amei esse apartamento, a iluminação dele é boa. Ele tem a sala grande que caberiam o meu tapete e os móveis. Ele tem o outro quarto. Na verdade, tem 2 cômodos, né? Um que seria o escritório, o closet. Daria até para fazer um quarto de neném, mas ele não tem 2 quartos grandes, então também poderia ser um problema no futuro. Muito embora esse quarto aí seja gigante. Mas o que mais me ganhou nesse apartamento foi o banheiro. Foi o banheiro mais bonito que eu visitei, com certeza, dentre todos os apartamentos. Super moderno, muito novo, com todos os acabamentos impecáveis, mega bonito. Extremo bom gosto, eu achei. Mas realmente não dá para alugar a casa só pelo banheiro lindo. Então a gente acabou descartando essa opção. O primeiro finalista fica no Distrito 1, uma ótima localização também. E ele também está completamente reformado, novinho. Ele tem os 2 quartos, embora eles sejam menores. O apartamento, de forma geral, é menor do que os outros que a gente estava olhando. E o problema dele é, primeiro, ele só tem um toalete. Então, esse foi o primeiro motivo para ele ter sido descartado. E o segundo motivo foi a iluminação. Ele só tem iluminação natural vindo por um lado do apartamento. E mesmo assim, ela não vem diretamente, porque ele é tampado por outros prédios que ficam em volta. Então, o apartamento, de forma geral, é um pouco mais escuro. Mas é uma dó gigantesca, porque eu adorei o espaço dele. Ele tem a sala bem espaçosa e ele tem a cozinha integrada com a sala de uma maneira ainda melhor, porque o fogão é na ilha, virada para a sala. Então, para cozinhar é ótimo. Mas realmente o banheiro e a iluminação fizeram a gente descartar ele. O segundo colocado é um apartamento no Distrito 3. Ele tem uma das melhores plantas que a gente visitou. Ele é bem espaçoso, bastante lugar para armazenamento de coisas. E aí ele tem essa sala enorme que integra cozinha, sala de jantar, sala de estar, com o verde das árvores de fora, que também integram um pouco do ambiente. Uma das coisas que eu não gostei a respeito dele foi os acabamentos da cozinha. Não dá para perceber direito pelo vídeo, mas eles já estavam um pouquinho mais estragadinhos, assim. Alguns armários, a pia. Não deu para ver muito bem também essa parte, porque tinham as moças fazendo limpeza e eu não queria atrapalhar. Mas, enfim, de forma geral, o ambiente era super legal. Mas também não dá para perceber direito, ele não tinha uma iluminação muito boa. A segunda vez que a gente foi visitar era um horário diferente e ele tava bem mais escuro do que ele tava nesses vídeos. Mas, de forma geral, a gente gostou muito desse apartamento. Ele tem os 2 banheiros com privada e 2 banheiros de banho, o que também é uma coisa que, muito embora não fosse fundamental pra gente, era uma coisa bem legal. E a gente ficou realmente muito em dúvida entre esse apartamento e o apartamento que a gente escolheu. Foi uma dúvida enorme. O que fez a gente decidir entre um e o outro foi realmente a localização. Foi o principal. Antes de mostrar o apartamento que a gente escolheu, eu queria muito pedir para você, se você ainda não tiver inscrito no meu canal, para você se inscrever, para você curtir esse vídeo e para você deixar um comentário aqui embaixo para eu poder ver. Obrigada! Finalmente, o apartamento que a gente escolheu. Esse apartamento fica no Distrito 7, que foi o distrito que a gente mais gostou. Eu adorei esse hallzinho de entrada que ele tem, muito embora eu não tenha gostado dos acabamentos do banheiro e desse piso mesmo. Acho que a gente nunca vai gostar 100% de um apartamento que não foi planejado pra gente. Mas acho que dá pra mudar um pouco a cara geral depois com a decoração. Eu gostei muito desse hallzinho de entrada, achei um espaço bom. E aí, o que eu mais gostei foi esse ambiente de cozinha e sala de jantar. Eu gostei muito do verde de fora também, que meio que entra na decoração e dá um ar super natureza. E a iluminação dele também é boa durante todo o dia nas 2 fachadas.
O piso da cozinha também foi uma coisa que eu não gostei muito, mas de novo, algumas coisas a gente tem que aceitar. Mas eu gostei muito do ambiente da cozinha, da quantidade de armazenamento que ela tem. Além de todos esses armários na própria cozinha, ainda tem um storage room que dá pra fazer de despensa, que é esse aqui, onde fica o aquecedor. Então isso é ótimo também. Poucas casas que a gente visitou tinha essa possibilidade. E aí ele tem o outro ambiente que vai ser a sala de estar, onde cabe o tapete, cabe os nossos móveis e cria um ambiente super gostoso também. Aí, indo reto, tem os quartos. Eu gostei que também são ambientes separados dos quartos com as áreas de estar. Os quartos são espaçosos e também são bem iluminados. Eu gostei muito do piso do apartamento, eu adoro esse piso de taco. Aí, o banheiro, de novo, também não gostei desse acabamento, não foi o que eu preferi. Mas, pra mim, isso foi menos importante do que as outras questões que eu levantei. Então, tudo bem. E, de forma geral, ele preencheu todos os requisitos principais pra gente e foi por isso que ele foi a nossa escolha. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente tá muito ansioso por essa próxima etapa.